quero convidar vocês para fazer este conjunto aqui comigo. Olha que lindo que ele é. Bem fácil de fazer, bem simples. Esse modelo eu tirei da página da Pinguim, que tem lá uma blusinha, e aí eu resolvi fazer esse cropped e essa saia. Fiz uma adaptação nos pontos para a saia e segui o modelinho lá para fazer o cropped. Essas cores, a combinação de cores é que dá esse movimento na peça. Então, não dá para fazer de uma cor só. O ideal é fazer com mais de uma cor para assim você ter esse movimento. Ela não é difícil de fazer, dá para fazer de todos os tamanhos e também dá para fazer de todos os comprimentos a blusa. Não precisa ser uma blusinha curta, você pode fazer o comprimento que você desejar. A mesma coisa a saia, dá para fazer mais comprida também, e aí você escolhe as cores que você quer colocar. Olha que bonita que ela é. Eu resolvi fazer essa proposta não tão comprida para a gente ter uma opção também de nem saia longa e nem tão curta. Então ela fica aqui, ó, um pouquinho acima do joelho, assim fica algo bem à vontade mesmo. E é isso, vamos crochetar? Para essa peça nós vamos precisar das linhas na cor cinza, esse daqui é turquesa e um rosa claro. Eu vou deixar na descrição do vídeo a numeração dessas cores. Essa linha é a linha Anne e vou utilizar uma agulha para crochê 3 milímetros, um cortador de linha e vamos precisar de uma fita métrica para tirar as medidas do seu tamanho. Este é o material. Também vamos precisar de elástico na cor da linha que você for colocar na cintura e uma agulha e linha de costura para costurar este elástico aqui. Vamos entender a peça. Ela é feita em duas partes, a parte da frente e a parte de trás, que são exatamente iguais. Depois de pronto, nós emendamos as laterais e fazemos uma pequena alcinha. Essa peça dá para fazer de todos os comprimentos, é só seguir aumentando até a quantidade que você deseja. E também de todas as larguras. Ela é múltiplo aqui nessa quantidade de pontos aqui, eu vou deixar na descrição a quantidade exata. E aí você vai tirar a sua medida e vai fazer conforme a circunferência que você precisa. Esse tamanho aqui, ele é o 42, que é o meu tamanho. Ela não é nem tão curta e nem comprida. Vamos começar com a cor turquesa, fazendo uma correntinha de 81 pontos. Faço um nozinho aqui na minha linha e vou fazer 81 correntinhas. 1, 2, 3... Fiz aqui 81 correntinhas, agora marco aqui e faço mais 3 correntinhas para virar. 1, 2, 3. Essa correntinha aqui, ela não vai fazer parte do esquema, ela será a lateral, onde depois nós faremos a emenda. Então, nós sempre teremos uma correntinha sobrando e também, tanto no começo quanto no final, que é para fazer as emendas das laterais. Então, eu subo 3 correntinhas e a partir daqui, de onde eu contei, eu conto 1, 2 pontos. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, vai ficar como a lateral para a emenda. E aqui nós vamos começar a montar nosso esquema. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, sendo um ponto em cada correntinha de base. 8 pontos altos. Agora, no mesmo buraquinho, eu faço 2 pontos altos. Na próxima correntinha, eu faço 2 pontos altos. Assim, eu fiquei com 10 pontos altos. Nós sempre teremos 10 pontos altos, porque nós vamos diminuir 2 e aumentar 2, diminuir 2 e aumentar 2 em todas as carreiras. Então, aqui, fiz 10 pontos, sendo 2 no mesmo buraquinho, faço 1, 2, 3 correntinhas. E agora, nesse mesmo buraquinho aqui, eu faço mais 2 pontos altos, que eu vou começar o esquema do outro lado. Aqui subiu e agora vai descer. E vou repetir esse mesmo processo, fazendo 8 pontos altos. Com esses 2 aqui, ficarão 10. Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Conto. Então, eu tenho, olha, o mesmo esquema que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Essa aqui, lembrando que é da lateral da nossa emenda. Então, essa é a repetição. Essa aqui vai ser sempre a repetição que nós faremos em toda a peça, independente do tamanho. Se for maior, você vai ter que colocar mais correntinhas. Se for menor, você vai ter que tirar menos correntinhas aqui, que é essa quantidade de repetição. Então, agora eu conto 1, 2, 3, no quarto ponto de base aqui da correntinha, faço um ponto alto e começo exatamente esse esquema aqui dos 10 pontos altos. Exatamente, vou começar aqui exatamente igual, depois descer e assim sucessivamente, esta é a repetição. Então, vamos contar quantos pontos tem aqui. Esse daqui, ele conta só no começo, então ele não vai fazer parte da nossa conta. Então, nós temos aqui 1, 2, que são as correntinhas de espaço, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que tem todos os pontos juntos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 pontos. Então, nós temos um esquema a cada 21 correntinhas. Você vai fazer aí a sua circunferência e vai ter um múltiplo de 21. Então, eu faço 10 pontos altos, sendo os dois últimos no mesmo buraquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque o último é no mesmo buraquinho. Agora, eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, e faço aqui 2 no mesmo buraquinho. E já contando para a próxima carreira, que serão os 10 pontos altos. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo 1, 2, 3, na quarta correntinha, começo tudo de novo. E assim sucessivamente até o final. Assim, ele já vai montando as ondinhas. Terminei aqui o último bloquinho. Venho aqui, do jeito que está sobrando essas correntinhas, eu faço um ponto alto lá na ponta. Sobraram aqui 1, 2, 3 correntinhas. Eu faço um ponto alto bem aqui na ponta. Vai ficar esse espaço aqui mesmo, não tem problema. Olha como fica. Já dá para ver o desenho, né? Agora, nós vamos virar e voltar trabalhando. Viro a minha peça. E a partir daqui é só repetição. Então, eu quero mostrar como que é essa carreira, porque aqui está para não aumentar e nem diminuir, simplesmente repetir. Então, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e pulo 1, 2. No terceiro ponto, eu vou fazer o ponto alto. 1, e vou fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, um ponto em cima de cada ponto de base. Aí, lembrando que aqui nesse meio, nós sempre vamos colocar 2 pontos. Então, 8, 9, 10, 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais 2 pontos. 1, 2. Da mesma forma, eu vou contar 10 pontos aqui, já contando 2 aqui. E continuo. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, de onde eu estou, eu pulo esses 2 pontos aqui, pulo os 2 do outro lado e vou direto para o terceiro. E vou repetir novamente todo esse processo. E assim eu vou trabalhar no vai e volta, sempre desta forma. Aqui eu pulo 1, 2, no terceiro eu começo, pulo 2, aqui 2, correntinha 2 no meio, aqui deixo 2, pulo 2. Assim ele vai fazendo esse bico sem nem aumentar e nem diminuir. Então, eu vou fazer isso agora no vai e volta e vou trocando de cores conforme o meu desejo ou a necessidade, a combinação que eu vá fazer. Essa é a repetição, esse é o esquema. Eu vou fazer, então, 5 carreiras aqui no verde. Aí, depois eu vou trocar, vou fazer 5 no rosa e depois vou fazer 5 no cinza, sem nem aumentar e nem diminuir, seguindo esse esquema que eu acabei de mostrar para vocês. Diminuir 2 aqui, a partir do terceiro, conto 10 pontos. 1, 2. Vou fazer mais uma vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 aqui no meio. 1, 2, que vai inteirar 10 pontos, 3 correntinhas, mais 2 pontos, 1, 2. E faço aqui as 10 correntinhas e assim, inteiro 10 correntinhas, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixo esses 2 pontos altos, pulo 2 pontos altos do outro bloquinho, vou direto para o terceiro e vou repetir o processo e assim sucessivamente. Cheguei aqui no final, quero mostrar o final da segunda carreira. Então, cheguei aqui e sobraram 3 pontos. Então, eu vou fazer um ponto alto em cima do terceiro ponto alto, olha, do último. Faço um ponto alto. Assim, diminuí aqui os pontos. Viro a minha peça, subo 1, 2, 3 correntinhas e começo já a partir do terceiro. 1, 2, 3, como na carreira anterior eu mostrei. E assim, a repetição vai ficando retinho, porque nós sempre vamos diminuindo 2 casinhas, 2 pontos altos. Aqui está, olha, trabalhei no vai e volta, seguindo aquela mesma quantidade de pontos que nós começamos aqui, o mesmo esquema, fiz 5 carreiras, troquei, 5 carreiras, troquei. E assim ficou desta forma. Caso você queira mais comprida, é só continuar fazendo e trocando de cor. Eu vou agora fazer a cava, porque eu quero uma bem curtinha mesmo. Então, agora eu vou trabalhar com a cor verde turquesa, com o turquesa, né, seguindo essa sequência, e vou eliminar estes pontos e estes pontos. O restante é a mesma coisa, nós vamos começar da metade deste desenho até a metade desse desenho, incluindo esses 2 pontos que a gente coloca aqui dentro, ó, os 2 deste lado. A correntinha e esses 2 deste lado nós vamos eliminar. Então, assim nós faremos a nossa diminuição para a cava. E vamos seguir no vai e volta no mesmo esquema. A diferença é que ao invés de eu fazer 5 carreiras, eu vou fazer apenas 3 carreiras de cada cor, porque aqui é só a parte de cima mesmo do colo. Aqui seria a parte do busto. Então, caso você queira mais comprido, é essa parte aqui que você tem que fazer mais comprido. Então, aqui, olha, eu vou engatar bem aqui no meio.
subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço mais um ponto alto, porque nós temos 2 de um lado, 2 do outro. Esses daqui eu vou eliminar e vou fazer só essa repetição. Faço 2 e sigo aqui fazendo como eu já estava fazendo, um ponto alto em cima de cada ponto de base. Faltando 2 pontos, eu já vou para o outro bloquinho do outro lado. Não tem diferença aqui, nós só tiramos uma parte do nosso bloquinho. Eu sigo aqui fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Faltando 2 pontos, ó, 1, 2, eu pulo e também pulo 1, 2 do outro lado. E assim sucessivamente. Aqui eu sigo o esquema da mesma forma. Não tem diferença, pessoal. A única coisa que nós fizemos foi eliminar e vamos trabalhar assim, ó, desta forma, sempre 10 pontos. E agora eu vou fazer nesta cor por 3 carreiras, depois eu vou trocar também para o rosa e para o cinza. No cinza eu volto a mostrar, porque a última carreira a gente tenta fazer retinho, então tem uns pontos diferentes, só na última carreira. Para mostrar como que eu diminuo aqui no final, aqui eu já mostrei. Então, eu cheguei aqui, vim fazendo, cheguei aqui, neste outro bloquinho que eu vou eliminar metade, faço 2 pontos altos dentro do bloquinho, do espaço, para ficar com 10, viro a minha peça. Eu quero dizer que aqui eu falei que eram 2 pontos altos, são 3 pontos altos para dar a quantidade de pontos aqui, tá? Então, quando eu viro a peça e volto trabalhando, são 3 pontos altos na mesma casinha aqui, no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos fazer os pontos para ficar um pouco reto aqui, olha. Vamos fazer alguns pontos maiores aqui no meio. Então, eu estou na última carreira, viro a minha peça e volto trabalhando. E vou trabalhar de 2 em 2. Então, aqui nesse primeiro, faço um ponto baixo. Outro ponto baixo. Meio ponto alto. Novamente, meio ponto alto. Agora, um ponto alto. Novamente, outro ponto alto. E agora, um ponto alto duplo, 2 voltas na agulha, dou 2 voltas na linha com a agulha. Solto 2, solto 2, outro ponto alto duplo. Então, eu trabalhei de 2 em 2. Vou lá para o outro lado, repito o processo, só que ao contrário, daqui para lá. Então, eu faço um ponto alto duplo. Novamente, outro ponto alto duplo. Agora, um ponto alto, outro ponto alto, meio ponto alto, novamente meio ponto alto e um ponto baixo, novamente um ponto baixo. Então, é essa repetição. Assim, vai ficar desta forma aqui, olha, fica um pouco reto a nossa peça. Aqui no meio, nessa parte aqui onde tem a correntinha, a gente faz um ponto baixo. E novamente começa todo o processo. 2 pontos baixos, 2 pontos meio alto, 2 pontos altos e 2 pontos altos duplo. Assim eu vou preencher todos esses espaços aqui, olha, para ficar retinho assim. Terminei de fazer um lado da peça e agora vou fazer o outro lado exatamente igual. Independente do tamanho que você esteja fazendo, nós precisamos de 2 partes exatamente iguais. Terminei o outro lado da peça. Temos as 2 partes e agora nós faremos as emendas. Você pode emendar fazendo pontos baixos com a própria agulha de crochê ou pode fazer também com uma agulha de tapeceiro, que daí a emenda fica mais sutil. Eu farei com esta agulha aqui. Então, nós vamos considerar qual que é o lado certo e qual que é o avesso. Eu vou considerar este lado certo aqui, olha. Aqui é onde eu comecei de frente a primeira carreira. Então, esse vai ser o lado certo, virado para frente. Este daqui também, virado para dentro.
porque aí nós faremos a emenda e depois a gente desvira e fica o avesso. As costuras ficam no avesso. Você pode arrematar essas linhas agora ou depois que fizer todas as emendas, aí você escolhe. Eu farei com agulha de tapeceiro, então em cada cor eu vou usar a linha equivalente, o turquesa, o rosa e o cinza, para que a hora que eu vire não apareçam as costuras. Então, eu quero mostrar aqui como que eu faço, bem simples mesmo. Junto aqui as duas partes, ó, passo em um, depois passo no outro. E trabalho no vai e volta. Dou um nozinho aqui, depois eu vou amarrar. E passo aqui e passo no outro. Juntando assim as duas partes, olha. Passo em um ponto, depois passo no outro. E assim eu farei em toda a lateral, trocando de cor. Aqui depois eu volto para mostrar a nossa alcinha, que nós vamos fazer uma pequena alcinha de pontos altos. Fiz as costuras laterais, olha, desvirei a peça e agora tá do lado certo. E nós vamos fazer a alcinha aqui. Você vai fazer a alcinha conforme a necessidade para o seu corpo, tá? Eu vou fazer da linha cinza porque foi a última linha que nós utilizamos. Aí depois da alcinha nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo no decote e também nas cavas, incluindo a alcinha. Então primeiro nós vamos fazer a alça para depois fazer o acabamento com o ponto baixo. A parte de baixo aqui, se você quiser fazer um acabamento para ficar reto, é só seguir esse esquema aqui, ó, esse que nós já fizemos para ficar reto embaixo. Se quiser deixar assim, é só fazer também uma carreira de pontos baixos aqui para ficar mais firme e deixar ela em ondinha. Aí é opcional. Então, eu vou fazer aqui 5 pontos altos nessa beiradinha e vou fazer uns 20 pontos altos para depois vir e unir aqui desse outro lado. Conforme a necessidade para o seu corpo, você faz e experimenta. Olha, engato aqui, subo 3 pontos altos que equivale 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, e vou fazer aqui 5 pontos altos. 3, 4, 5. Aí você faz também conforme você achar melhor. E vou trabalhar no vai e volta até dar a quantidade desejada e vou pregar lá do outro lado, na outra pontinha. Igual eu fiz aqui, olha, deste lado. Comecei aqui de um lado, fiz os pontos altos até chegar aqui. Agora, vou fazer do outro lado e vou fazer os pontos baixos. Uma carreira de ponto baixo aqui, outra aqui no decote, aqui e outra aqui. Você utiliza a cor da linha que for, que você estiver fazendo o acabamento. Terminei de fazer os acabamentos no cropped, fiz uma carreira de pontos baixos na cor turquesa aqui embaixo e fiz também a carreira de pontos baixos na cor cinza aqui na cava e também no decote, porque o cinza era a cor mais predominante. É um cropped fácil de fazer e você pode fazer de todos os tamanhos. Agora vamos começar a saia. Vou fazer começando pelo verde, pelo turquesa, porque é a cor que terminou aqui para ficar mais predominante. A quantidade de correntinhas, você escolhe se você quer fazer bem grande, bem solto, ou se você quer fazer mais justa. Se você quer mais justa, tire a medida da sua cintura e faça a partir dela. Um pouquinho soltinho para não ficar repuxando. Mas se você quer mais solta, faça bem maior, aí vai do seu gosto.